Não sei o que aconteceu, mas vamos voltando. Deixa eu ver se a Lana volta. Ah, entrou. Eu acho que tem muita live rolando, muita gente na internet ao mesmo tempo. Tá, e não, mas eu acho que foi quando eu coloquei o cabo, que aí deu alguma Ah, coisa tá. aqui. Mas então, Pronto. o que eu estava falando? Na constelação a gente tem dois tipos de olhares para esse lugar de ser pai e de ser mãe, que as pessoas às vezes confundem, né? Uhum. Por quê? O primeiro olhar que eu tenho é como filho. Como Sim. filho olhando para os meus pais, eu não tenho poder para fazer os meus pais serem diferentes do que são. Então não adianta ficar esperneando, reclamando da forma como eles escolheram e conseguem ser pai e ser mãe. Sim. Porque se eu entrar nessa, eu vou ficar numa briga sem fim, porque eles sempre vão ser do jeito que são, e eu vou perder minha vida reclamando com eles. E por que que isso? Porque no lugar de filho, a gente é pequeno, a gente não tem poder. Só que aí, quando a gente vai para o lugar de pai e de mãe, a história é outra. Porque aqui, a gente é que tem que se posicionar como adulto. Nós é que somos os grandes. A gente é que tem Sim. poder para fazer alguma coisa ser melhor do que é. Aí, E aí, muitas vezes, oh, perdão te interromper, mas muitas vezes a gente só acaba reproduzindo aquilo que a gente viveu. então, Elana, aí eu fico olhando como dentro de constelação. Quanto mais eu reclamo dos meus pais como foram, mais eu tendo a repetir o que eles fizeram comigo. Porque eu fico obcecado pelo padrão de comportamento que eles tiveram e acabo repetindo sem perceber. Sim. Cara, se você souber, eu voltei para Alicia quando Mariana engravidou, porque eu comecei a surtar. Quando eu descobri, vou ser pai, por mais que eu já quisesse, por mais que a gente estivesse no caminho para ter filho, eu falei assim, meu Deus, e agora? E eu me percebi, por mais que eu já tivesse trabalhado as minhas relações com meu pai, o quanto eu ainda estava pressionado internamente de fazer coisas diferentes. E Você o quanto. se cobrava, né, numa obrigação de que você não queria fazer igual. Uhum, exato. Mas eu acho, É tanto mas tem muita coisa que a que gente tem que aproveitar, É tanto que uma né? das coisas que eu reclamava na minha infância era que meu pai trabalhava muito. E de fato, ele trabalhava muito porque precisava trabalhar muito. Cara, pra Sim. mim, foi difícil voltar a trabalhar depois que Bento nasceu. Aí percebe, se eu não faço as pazes com a dor que tem em mim da minha infância, como é que eu vou me posicionar como pai? Sendo que meu E filho aí você vai precisa que eu ficar vou naquela trabalhar. cobrança, né? Aham. E a gente vê muito essa autocobrança do que, ainda mais assim, da dita maternidade ou paternidade perfeita, de que eu tenho que ser uma mãe perfeita, eu tenho que É, ser um pai perfeito, e aí essa é o julgamento do outro, você julga o outro e você se julga também, porque você não está dando conta de ser aquilo que você gostaria de ser. de ser essa mãe perfeita, esse pai perfeito que alguém Que não disse existe. que existe em algum lugar, mas eu nunca vi. Não existe. Eu gosto, eu acho interessante assim a gente se colocar. Eu quando eu falo, né? Eu falo, converso diariamente com mães. Eu tento mostrar para elas que, apesar de conhecer muita técnica, né? Eu tento sempre me colocando na posição de mãe em construção, Uhum. de, né? De estar tentando aquilo que eu estou passando para elas, eu estou tentando colocar no meu dia a dia, porque eu também não sou uma mãe perfeita. E não existe isso, né? Não, Às vezes as pessoas questionam assim: nossa, Benito, você estuda constelação familiar, você estuda muito dinâmica familiar. Então na sua casa não deve ter problema. Eu falo, gente, pergunta a Mariana se a gente não tem problema. É claro que a gente tem problema. Porque não tem esse lugar de perfeição. Ah, e, e eu vejo muito isso. Da mesma forma que nós temos nossos traumas, a gente vai traumatizar nossos filhos. Isso é uma coisa que eu já sim. aceitei, tá? Eu já E tem que estou aceitar. fazendo. Eu já estou Tem fazendo que aceitar. o cofrinho da psicóloga. Já está sendo feito. Porque eu sei que vai haver isso. E por que eu sei que vai haver isso? Porque, poxa, eu não vou ser o pai que ele espera ter.
Então eu Ninguém, vou assim, frustrar. isso. Você vai se frustrar e vai frustrar ele. E Isso é frustrar ele, fato. exato. E às vezes, a expectativa que você cria em relação ao teu filho, né? Você cria a expectativa e ele não vai suprir essa expectativa, porque ele vem com a Também, personalidade dele. A gente, exato. né? Ele vem É, com, eu, com o eu dele. aham, eu falo muito isso pros filhos que eu atendo. Falo, gente, você não é o filho que seu pai queria ter. Nenhum é. Eu até fiz um texto um tempo atrás falando assim, filho é o pior investimento que tem. Por que investimento? Por que o pior Eu li. investimento? Porque investimento é uma coisa que você faz esperando um retorno. E o Filho retorno não é dele? retorno. Não. Filho é um lugar para você entender que a gente é doador o tempo todo. E que depois vai embora, né? Ele volta como E que filho, depois claro, vai embora. mas ele vai embora. Ele vai embora. Ele vai casar, vai ter os filhos dele. Aham. É um Sim. investimento ruim. Quem trata filho como investimento, tadinho. Porque, E não, aí, e tem muito, a gente vê, e é visível, a gente vê muito, Benita, essa questão de eu investi em você, eu faço tudo por você, né? E fica aquela cobrança. uhum. Você não está sendo do jeito que eu gostaria que fosse. É aí que eu vejo muito a necessidade dos pais entenderem que existe uma necessidade de um olhar terapêutico para os pais na colocação Muito. diante dos filhos. Por quê? Os pais que se sentem incompletos, que não olham para suas próprias questões, eles vão transferir tudo para essas crianças. E aí a criança cresce, Ela o pai quer que absorve você. tudo isso. Aí o pai sonhou em ser médico, aí o pai não conseguiu ser médico. Aí fala: meu filho tem que ser médico, porque eu não consegui ser médico. Aí o filho cresce e quer ser pintor. Sim. É uma miséria. E E é aí. essa expectativa que o pai cria que frustra demais. Né? A criança. Uhum, E fica os dois frustrados, porque o filho se sente. Eu não sou o filho que meu pai gostaria que eu fosse, e o pai fica naquela de que eu não tenho o filho que eu gostaria de ter tido. Então, uhum, assim, sem analisar que outras virtudes essa pessoa pode ter, esse filho pode ter, que possa te trazer tanta alegria quanto aquilo que você criou. uhum. Né? Que é o aceitar a criança, o filho do jeito. Como eu tenho filho autista, eu sei na prática, né? Essa questão de Sim. que você idealiza um filho e Deus manda outro, né? Uhum, Aí você cancela suas expectativas e a vantagem, né? Acho que assim, não tudo tem um lado ruim. Tem coisa que tem vantagem. E essa vantagem é a vantagem de ter um filho, uma criança especial, autista, é que você para de criar expectativa e comemora tudo. uhum. Verdade. Né? Festinha da escola. Você vai naquela de tipo, talvez ele não apresente, talvez apresente, talvez Aham, não. Se ele apresentar, maravilhoso. Se não apresentar, aham. beleza. Vamos embora. Te faz aproveitar muito mais do que ele faz, né? E aí a gente acaba dando mais valor a coisas assim simples que as outras mães não estão dando. Sim, sim, verdade. Nunca tinha olhado por esse lado. Sim, Porque, não, e porque de fato. com a segunda agora a gente já faz o mesmo esquema, desde a gravidez. Não vamos criar expectativa. O que vier, Aham, e aí é vai, a gente já. verdade. É verdade. Nossa, eu vou começar a observar isso agora aqui na minha vida. Você tá criando expectativa. Você é pai, Sim, você já tá na sua cabeça lá no mas. momento de que ele for pra escola, de que ele vai aprender, do que ele vai gostar. Aham. E assim, Tô, eu fico pensando assim, as pessoas fogem do criar expectativa, mas eu acho que criar expectativa até cria uma punção de vida, ter sim, expectativa. O que a dá gente não pode é se dá um prender a essa expectativa, né? e exigir Ah, que ela seja cumprida exatamente da forma como que ela você seja pensou. cumprida. Aham. Entendeu? Isso que é interessante também. Que mais? Tá. O que Eu mais você queria. anotou aí? Eu anotei sobre a questão dos sentimentos, né? Aproveitar esse momento, tá todo mundo em casa com seus filhos. A questão de que. A gente até estava conversando mais cedo. Que a gente às vezes exige tanto que a criança saiba lidar com os sentimentos dela e a gente não consegue, a gente não sabe lidar com os nossos. E isso é Uhum. uma coisa que a gente faz direto, assim, sempre. A criança ficou triste, a tristeza da criança é desmerecida. Ah, mas isso é besteira.
Ah, mas isso é problema de criança, né? Então a gente está sempre desmerecendo as besteiras que deixam as crianças chateadas, tristes. Sabe uma coisa que eu faço que as pessoas me julgam? E me julgam mesmo. Quando o Bento chora por birra, eu deixo ele chorar. O que eu vejo algumas pessoas fazendo? A criança chora porque não pode ter acesso a alguma coisa. Por exemplo, o Bento gosta de brincar com o controle remoto. E eu falo, não, o controle não é brinquedo. Sim. Quando eu pego o controle da mão dele, ele faz um escândalo. Como toda criança. Como toda criança. Aí o que eu vejo algumas pessoas fazendo? Seu pai não deixou você ficar com o controle? Toma aqui esse marcador de texto. E distrai a criança para ela não perceber a frustração dela daquilo que ela sentiu. E aí disfarça o sentimento. E aí disfarça o sentimento. É que nem quando a criança cai no chão e dói, aí fala, é mentira. Porra, não é mentira, doeu. Lembrei do Whindersson Nunes, que diz que criança é um trem fácil de enganar. E a criança cai, não, pulou, foi só um pulinho. Uhum. Né? O que eu tento fazer? Quando acontecem essas coisas, que ele chora, eu acho que o papel da gente não é dizer que é mentira. É acolher a dor junto com ele. Mas aí é que tá, o que é que eu observo? Se eu não sei lidar com a minha dor, quando eu vejo meu filho sentir dor, porra, vai doer pra caramba. Porque Sim. a dor dele vai ressoar com a dor que tem em mim. E Sim. você é mãe, você sabe, tem coisa pior do que ver filho chorar? Não, eu tenho uma baixa tolerância a choro de criança. Por incrível que pareça, né? Pelo menos das minhas, né? Até que no consultório nem tanto. Mas meu marido fala que eu tenho que ter mais tolerância a choro, porque eu não tenho tanto. Mas, assim, ao mesmo tempo também não é deixar fazer tudo o que quer. É muito importante entender essa diferença, né? Porque eu percebo que hoje os pais confundem muito. Mas não pode bater. O que eu vou fazer? Eu vou deixar fazer o que quer. Não é isso. Entendeu? Existe uma diferença que está faltando muito hoje em dia, que é a tal da firmeza, né? É você dizer um não e você sustentar esse não. Falta muitos pais se posicionarem hierarquicamente como maiores que seus filhos. Porque o que tem de filho achando que tem poder diante dos pais e diante do mundo e que todo mundo deve tudo a eles. Mas os pais deixaram, Benito, eles acharem que tem poder. Sim, concordo. Entendeu? O que a gente chama de reizinho da casa, que manda, desmanda, escolhe o canal da TV, escolhe a comida que quer comer, escolhe para onde quer ir. Né? Tem coisa que a gente consegue, que eu costumo falar assim, que a gente consegue realmente negociar com a criança, que é ótimo negociar. Mas, ao mesmo tempo, tem coisa que você é o adulto responsável e você tem que dizer, dar a direção. Né? Não vai deixar solto o negócio, porque a criança não tem maturidade para escolher a direção da vida dela ainda. Quem dá o norte é você. E uma coisa que eu comecei a observar disso, o quanto também essas crianças ficam inseguras por não ter um ponto de referência forte, de segurança. Sim, você já viu uma charge que a mãe tem um monte de brinquedo, assim, aí a mãe fala, o que mais que você quer que eu te dê? Aí a criança diz um não. Um não. Esses dias uma aluna minha de São Paulo, ela até mandou naquelas caixinhas que eu coloco aqui, ela falou assim, o que é que eu faço com uma criança que já tentei explicar o isolamento, mas ele não entende. Eu falei assim, se ele não entende, você vai precisar se posicionar como mãe, como grande, como quem manda e que não pode sair e pronto. E pronto. Isso, é a autoridade, né? Se você já explicou que tem uma doença, que tá na rua e que a criança que vai adoecer, né? Que é muito, muito sério, já explicou tudo isso. Hoje tem recursos, a gente vê desenho animado sobre o coronavírus para explicar os videozinhos. Já tem? Nunca vi, não. Né, temos. Eu já até passei para algumas pessoas os videozinhos para poder explicar o que é o coronavírus, que é um monstrinho que tá na rua e pega as pessoas, enfim. Se mesmo assim a criança não conseguiu entender, é a regra da casa, não pode sair. Simples. E regra é regra. Entendeu? Então é isso que tá faltando, essa firmeza de chegar e dizer não, não pode. Travou um pouquinho, deixa eu ver se ela volta. Voltou só o áudio, mas pode continuar falando que daqui a pouco a imagem volta. Ah, tá. Então, assim, onde é que eu tava?
Você estava falando que falta firmeza de. Falta firmeza do não é não. Sim, tá faltando muito. Então, assim, a criança ela não tem maturidade e ela precisa. A mesma coisa é a rotina. A questão da rotina. É, Uhum. é muito difícil você lidar com uma criança se a criança não tem hora para comer, hora para tomar banho, hora para. Ela vai querer fazer tudo na hora que ela quer porque ela não tá cumprindo a regra. Chega na escola, escola tem o quê? Regra. Regra. Eu Aí quer penso mandar desmandar na escola. como os professores e os diretores estão sofrendo com as crianças de hoje em dia. Deus me livre. Sim. Mas é justamente por conta disso, porque a criança vem de casa sem essa capacidade de entender o que ela tem que cumprir, o que é regra e o que não é. Ó, achei interessante que Uhum. a Neia colocou que é importante validar e acolher o sentimento da criança, para que ela possa Sim. compreender. Né? Empatia pela criança, sentimento é recíproco. E isso é a realidade. A gente desmerece, às vezes, o sentimento da criança. A gente percebe Uhum. muito o adulto desmerecendo, porque ela é criança, então aquilo que ela está sentindo não é tão importante. Né? Então, assim, a criança ela tem que sentir aquilo. Você tem que explicar, olha, filho, você tá chateado, eu entendo, eu também estaria, né, no seu lugar. Uhum. Mas acontece que as coisas são assim. Nem tudo é maravilhoso. As coisas às vezes vão dar Nem tudo é do certo. jeito que você quer, né? Aí você vai jogar com a criança, vai ficar no joguinho ali, deixando ela ganhar a vida toda. Aí ela vai jogar com o É. coleguinha não vai deixar ele ganhar, ele vai perder, e aí vai ser aquele fim do mundo. E vai ser o fim do mundo. Vai dar briga na escola. Isso, porque ele não vai aceitar perder. Porque ele não passa por essa Vai, frustração. vai ser um querendo ter mais poder do que o outro, talvez. E aí a gente vai criar uma geração competitiva. Demais. Uhum. Sim. Né? Eu acho que a É. gente já está tendo dificuldades com a próxima geração, sinceramente falando, né? Por conta dessa 880. Não posso bater, e aí Uhum. acaba deixando comandar. Uhum. Tem uma fala do Ítalo. Não sei se você conhece o Ítalo, ele é um psiquiatra, ele é meio loucão, mas ele tem muita coisa para acrescentar. E ele fala assim, que diante dos filhos a gente vai precisar sustentar a ignorância deles. Porque a gente vai ter que olhar para aquela criança que não entende ainda que não pode sair de casa. A gente vai Uhum. ter que dizer não, vai ter que ser duro, talvez. Vai ter que ver aquela Sim. criança chorando sem entender Vai, aquilo. vai Mas a gente doer, vai ter que né? sustentar a ignorância dela. Porque E não é ela que tem que ser o adulto da situação. quem é que sabe o que é o certo e o que é o errado? É ela. Ela tá ali para aprender. A mesma coisa nos sentimentos, a maturidade nos sentimentos, né? A gente tem que ter inteligência emocional para ajudar ela a lidar com sentimentos bons e ruins. E, Uhum. e, e às vezes o que eu percebo é que a gente adulto, né? Eu me incluo, porque às vezes né, nem todo mundo, né, ninguém é Sim. perfeito. E que às vezes a gente não consegue lidar com uma determinada frustração e quer que a criança lide com a dela. Né? Uhum. Às vezes a gente chega chateado do dia a dia, do trabalho, de alguma coisa, e acaba sem querer descontando nas pessoas da casa. E, ou seja, eu não estou sabendo lidar com um problema meu. Aí a criança Sim. se chateia. Claro que ela se chateou por uma coisa que, para nós, adultos, é uma coisa pequena. Uhum. E aí eu Porque a gente costumo já dizer, passou por aquilo, né? sim, a gente já tá né, em outra etapa. Mas uma coisa que eu costumo dizer é que o problema da criança, lá, um problema com um coleguinha, está para ele da mesma forma que um problema nosso está para nós, Uhum. na mesma intensidade. Ou seja, se Uhum. você brigou com um colega de trabalho, você está extremamente chateado. Por que a criança Sim. brigar com um coleguinha não tem validade? Sim. Né? Então, assim, a gente é a base. A gente é a orientação, a gente. Então, e ela aprende o que ela vivencia em casa. Se você resolve seus problemas de uma forma agressiva, ela vai ser agressiva. Se você resolve seus Sim. problemas de uma forma calma, ela vai conseguir essa resiliência e ser mais calma. Uhum. Ei, pera só um pouquinho, que Mariana me mandou uma mensagem. Por falar em criança, Mariana tá procurando uma babá eletrônica. Deixa eu só ver se ela não tá aqui. Tá Que veio bom, tá aqui. Deixa eu só pegar a babá eletrônica e entregar pra ela rapidão. tá Pode ir bom. falando aí, que eu já volto. Certo.
Ah, deixa eu dar uma olhada nos comentários enquanto o Benito volta. Tô adorando. Isso. Ai, Deus. Ó, Maíra falou aqui, ó, sustentar ou não é muito difícil. Aí, Mas aí é essa a daqui é a melhor base. parte, ó. É Ah. tão bonitinho quando tá assim, deitado na Oh, cama, dormindo, tranquilo. a minha tá ali com o pai, eu tô imaginando a hora de invadir aqui daqui a pouco. Bater ela, vai Deixa eu aprender a entregar fazer pra mãe top ali que eu top. já volto. Vai lá. Mas é isso. Ai, Deus, deixa eu ler aqui. Transferem para o ambiente escolar, a Ana Carolina botou. Realmente. A criança, ela tem Outra. essa dificuldade. Pronto, eu tava lendo os comentários, aproveitando o embalo aqui. Né? E tem Uhum. uma pessoa que falou assim, que tem esse problema todo dentro de casa, de não validar sentimentos, não saber lidar com as frustrações e transferem para o ambiente escolar. E aí, igual você falou, que os professores estão tendo muito trabalho ultimamente com essa geração, porque as crianças chegam na escola sem saber lidar com frustração. E onde é que eles vão ser frustrados? No meio das outras crianças, né? Eu me Óbvio. lembro uma outra aluna minha lá em São Paulo, ela falou, Benito, meu filho chegou em casa revoltado comigo, porque me chamaram na diretoria e eu fui lá Ah. e não defendi ele. Aí, E tinha que aí, xingar a professora ainda. isso, não, mas aí, olha só o que a criança falou. Aí ele falou assim, mamãe, por que que só a senhora não me defende? Todas as mães vão lá defender os meus colegas. Olha aí. Aí percebe como é que fica a criança que está fazendo errado e que os pais nem frustraram em casa para educar e nem deixam os Ah. educadores agirem como educadores. Sim. E aí agora você imagina, se coloca no lugar de professor nessa situação. Deus me livre, é por isso que eu não trabalho com criança, ela não entendeu ainda. Porque sempre tem, né, pra quem mandar. Entendi. Sempre tem para quem mandar. Sempre tem para quem mandar. Eu mando tudo para você. Ai, Deus, mas é isso, né? Uma coisa que eu gosto também de colocar, enquanto para validar o sentimento da criança e empatia com a criança, que eu gosto de colocar, para a gente ter lembranças, lembrar da nossa infância, de como que a gente era quando a gente era criança, o que que a gente pensava em determinados momentos. Por exemplo, quando a gente fala de não bater, quem apanhou, o que que você pensava no momento em que você apanhava? Você era uma pessoa que pensava assim, nossa, realmente meu pai está certo, né? Meu pai está certo, na próxima vez eu vou fazer diferente. Ou você estava simplesmente muito revoltado, com muito ódio, queria arrumar as trouxas e fugir de casa. Tipo isso. Né? Quem Quem nunca pegou nunca a bicicleta para planejou? fugir de casa? Chegou na esquina, descobriu que era mais difícil e voltou. Exato. Entendeu? Então, assim, a gente tem que lembrar que a gente já foi criança, a gente já foi Sim, castigado, e o que que a gente pensava nesse momento de castigo? Né? A gente sim. realmente pensava dessa forma nossa, realmente meu pai tá certo. Ou a gente criava uma revolta dentro da gente, tão E outra, a grande. gente ainda tem que lidar com os resquícios desses sentimentos dentro da gente, né? Até hoje, muitas vezes, dependendo das Até pessoas. hoje. Né? Tem uma coisa que eu acho interessante que eu ouvi, que eu escuto, que pessoa, né, que eu escuto sempre assim, que as pessoas que apanharam muito, elas tendem a querer resolver as coisas batendo. Hum, Isso desde a infância. A criança que bate muito, você já percebe que algum comportamento está ali por trás. Alguma sim. coisa. Ou ela apanha. Olha, adorei. Quando minha mãe me batia, eu bolava estratégia para fazer escondido da próxima vez. Ou seja, né? Olha aí os pensamentos. Então, assim, a gente leva aquilo pro resto da vida da forma como a gente era punido. A gente leva pra frente. A gente tenta resolver as coisas da forma como, né? E o comportamento do que a gente chama de comportamento disruptivo, de comportamento errado, que é o bater, por exemplo. Quantas vezes na criança você vai bater, você... Ai, meu Deus, perdi o pensamento. O foco do pensamento. Calma. É porque eu sou meio Para prolixa. de ler Eu os penso. comentários e continua falando.
É, porque eu penso. Não, eu penso uma coisa, pensando uma coisa e falando outra. Para de A ler o questão comentário, depois você para pra ler. Tô lendo comentário, não. Eu tô tentando formular a frase. A Tá, vai, reflexão diga. Calma, calma, vou manter o foco. Essa questão da agressão física mesmo, a gente desperta também na criança uma raiva, porque a criança tem um instinto de sobrevivência. Nós somos mamíferos, né? E aí a Uhum. gente, né, na hora que a gente apanha, a gente cria esse instinto e a gente leva aquilo para a vida. Você cresce uma pessoa violenta, uma criança violenta. Pronto, lembrei o que eu ia falar. Do comportamento por trás, do que acontece por trás do comportamento errado. Porque se essa criança está batendo, por exemplo, na escola, alguma coisa na rotina dela, no dia a dia dela, está fazendo com que ela desenvolva aquele comportamento. E a gente pode Uhum. garimpar, assim, ficar campeando, olhando a rotina daquela pessoa e ver o que mudou, o que entrou, o que apareceu. A mãe engravidou, tem um irmãozinho chegando, tem um primo, algum parente que nasceu, e aí todo mundo tá voltando a atenção para aquela criança, e ele tá ficando de escanteio, ela. Então a gente pode buscar, que a gente vai achar uma origem daquele comportamento. Ou então a criança tá apanhando. E se ela tá Uhum. apanhando, na escola ela vai resolver batendo. Sim, Entendeu? Tem uma sim. mãe até perguntando aqui que não pode dar palmada nem castigo. Palmada eu não sou fã, tá? Então, assim, Uhum. castigo, ele vai. O castigo que eu digo não é castigo. O cantinho da reflexão, para a criança refletir, ele vai funcionar, digamos, depois dos 4 anos de idade. Antes disso, não adianta. Não adianta, Não porque você só adianta, vai né? colocar lá, ela vai ficar lá sentada, mas ela não sabe nem por que nem para quê que ela tá lá. Uhum. Certo? Mas assim, um canto, não, e não é um canto punitivo, que a gente fala assim, aquele ali é o cantinho. Não, senta ali, é uma regra, tá? Senta ali, reflete, analisa o que você pode. O que você pode fazer para melhorar esse comportamento. Né? Depois você vem e me diz o que você fez de errado, por que tá errado, né? Já ensina a criança a argumentar. Para a criança voltar e falar, mamãe, eu fiz isso de errado e eu entendi por que tá errado, por isso, por isso, por isso. Tá? Então é um momento de É, reflexão. sabe o que é que eu Né? vejo na relação tanto da palmada como do castigo? Uhum. O quanto os pais estão fazendo isso para descontar sua raiva ou para de fato educar? Não, na Porque verdade é porque o pai está estressado, o Uhum. pai já está cansado daquele comportamento, então ele vai utilizar desse recurso para descontar na criança. Exato, aí não Né? educa, né? Então, não é para refletir, é para assim, fica aí, com a cara assim, já vai com aquela cara de raiva, É fica aí, vingança, não, não é educação. hã? É vingança, não é educação. É vingança. É vingança. Então, assim, a gente costuma às vezes chamar o cantinho da calma. A criança tá dando aquela birra, vai lá até você se acalmar. O seu quarto é um lugar calmo. Deita lá na sua cama. Se acalma e depois a gente conversa depois que você já estiver calmo. Né? Me diz uma coisa, vou tirar dúvidas de pai agora. Diga. Com que idade eles começam a. Não é nem entender, mas com que idade eles começam a perceber as coisas que eles estão sentindo? Sentimento? Aham. Eu acredito assim, depende muito da criança, mas na faixa de. Existe a fase tensa, que é a fase dos 2 aos 3 Uhum. anos, que é a fase que a gente chama de Terrible 2, que é o terrível 2, que é quando a Sim. criança começa a externalizar esses sentimentos, ela não sabe como externalizar, então é a fase mais birrenta. E aí, dentro desse Terrible 2, você já começa a inserir as explicações sobre o sentimento. Mas eu acredito que vá Uhum. entender melhor lá com 3 anos de idade, quando estiver saindo dessa fase. É justamente por isso que eles acabam saindo da fase. Porque eles começam a compreender melhor. Aí você consegue Aham, explicar e eles entendi. choram menos. Entendeu? Então ainda tenho 2 anos para ler os livros de Piaget que eu Boa comprei. sorte. Boa sorte. Eu comprei Piaget para ver se eu consigo lidar com isso, Elana. Você vai entender cada fase, mas essa fase, assim, de 2 a 3 anos, é uma fase que eles botam para fora o sentimento, mas eles ainda não conseguem compreender. Quando vai chegando a compreensão, lá com 3 anos, é que a criança vai acalmando justamente porque você explica, ela entende, ela não precisa mais dar aquele show, aquela birra. Sim. Entendeu? Então é mais tranquilo. Começa a dar tranquilidade.
Então, quem tem dois é mais sofrido porque um sai dessa fase e o outro entra. Por isso que é bom ter logo seguido, um depois do outro, né? Que aí Vai na é um fé. inferno numa Cadê vez só. Mariana? Ela tá assistindo? Mariana tá assistindo? Pra ela Eu ver. acho que ela estava assistindo. Deixa eu ver se ela está aqui ainda. Vou dizer boa Eu vi que ela sorte. entrou. Boa sorte pra você se quiser ter um atrás do outro. Ela Eu já não tive fugiu. essa coragem. Não, mas eu tive. também não dou conta, não. Não dou conta de um atrás do outro, não. Precisa dar um descanso, Alana. Sim, claro. Tem que dar uma respirada e daí depois para tudo de novo. Né? Então, assim, Benito, é muito interessante você conhecer as fases do desenvolvimento da criança, mas não as fases, só aquelas fases. É importante saber as fases dos marcos, né? Com que idade anda, com que idade senta, com que idade faz tudo isso. Mas é importante você saber com que idade a criança começa a evoluir emocionalmente, criar maturidade emocional. Aí você fala, tem uma idade que a criança está 100% madura? Não, porque eu não estou 100% madura, você tá? Eu não, não mesmo. A única certeza que eu tenho na vida é essa. Essa evolução e essa maturidade é pro resto da vida. Então, assim, a gente não tá 100% maduro, então vamos parar de cobrar a maturidade das crianças. Né? Eu li um negócio outro dia que diz assim, um outro dia deixei um copo cair, né? E derramou suco para tudo quanto é lado. Aí veio a pessoa falando, não, tudo bem, não tem problema, né? Aí se o copo for de vidro, né? Fala, e aí, se machucou? Você se machucou, tal, maior cuidado. Agora, deixa uma criança deixa o copo cair, o adulto já vem gritando. Não, tá vendo? Pequeno, pode, pererê. Então já vem crucificando a criança. Por que a gente pode errar e a criança não pode? E outra, percebe que é ela quem pode errar, né? Porque ela não sabe nada ainda. Justamente, ela que tá na fase que ela tem que passar pelos erros para conseguir a maturidade, para lidar com os problemas. Quando você não trabalha a frustração na criança, imagina esse adolescente. E aí a gente está vendo hoje muito adolescente com dificuldade de se frustrar. Muito. O índice de suicídio está aumentando porque eles não têm resiliência, não têm essa capacidade de lidar com a frustração do dia a dia. A superproteção talvez leve sempre para isso, né? A consequência está vindo depois, está vindo lá na fase da adolescência. Porque, né, faz um vestibular, vai, apaixona por uma menina, a menina dá um fora, um menino. Então, essas frustrações que acontecem acabam ocasionando as consequências. Certo? Então, assim, é isso que a gente vê. Você tem mais alguma pergunta de pai? Deixa eu pensar. Eu não Mas, comecei assim, a estudar ainda não. Ó, eu estava procurando ali para te mostrar. Olha o tanto de trem que eu comprei para estudar, criança. Deixa eu dar uma olhada. Ai, Deus. Gente, a repreensão do mundo da... A representação... agora sim. Do mundo da criança. Gente, o Benito tá equipado. A formação do... Muito eu tenho 2 anos para ler. Não comecei nenhuma ainda. Aproveita enquanto o Bento é um bebê... que vai chegar às fases... Eu costumo dizer que vai mudando as fases, é eita atrás de eita. Eu acredito. Porque assim... E sabe uma coisa que eu vejo? Agora que eu lembrei uma coisa que eu gosto de falar, que eu gosto de observar aqui. É variado, né? O que os pais dizem do trabalho que a criança dá quando vai crescendo. Alguns dizem que começa a dar mais trabalho e alguns dizem que dá menos trabalho. O que eu comecei a observar? E assim, eu comecei a observar não na criança, nos pais que eu atendo. Os pais que são as pessoas mais controladoras, quanto mais a criança vai crescendo, mais desespero ele vai ficando. Porque a criança vai ganhando autonomia. Sim, e personalidade, gosto. Vontade. Já os pais que não são tão controladores assim, fica mais fácil. Sim. Só que aí é que tá. Vamos chamar as coisas ficam mais leves, né? Digamos. Sim, aí é que tá. A gente entender que aquilo ali é um ser.
que vai ter o querer deles também, né? E aí, por isso que eu percebo também que tem pais que têm dificuldade em trabalhar a autonomia dos filhos. Eu percebo que tem pais que inconscientemente eles querem que a criança seja dependente. Sim. Desejam Cara, isso porque eles conseguem tem controlar melhor muito se isso. muito. O que eu atendo de filho nesse lugar que não tem autonomia, Adulto, que é né? colocado no lugar. É adulto já. Que é Pois é. colocado no lugar de dependência mesmo. E aí não segue. E aí não consegue formar a própria família, não consegue seguir, não consegue viver, porque tá preso nisso aí, na dependência que o pai na autonomia que não foi trabalhada. Uhum. Não é isso? Eu vou marcar E. logo a sessão de Bento com você, viu? Que eu quero que Meu ele vá Deus, logo deve embora. ter um ano, menino. E não fez nem aniversário ainda. Mas é muito importante, Benito, essa exigência da autonomia, do trabalho da autonomia. Né? É essencial. Autonomia, disciplina e rotina na vida da criança é você dando norte, é você fazendo a base. Né? Construindo Sim. aquela base sólida ali para na hora que ele falar, mãe, dou conta de ir sozinho, você falar beijo. Sim. Pode ir, né? Pode ir. É, E você também. mas aí é que tá. Eu olho por um exemplo bem simples, mas que já para mim já mostra como é difícil. A Pri, ela indica que a gente faça a introdução alimentar mista, né? Com ele tendo autonomia e a gente também dando. Porque se Mas deixar é a autonomia BLW? plena, ela faz misturado, BLW com alguma coisa. Não sei, BLW. Não vou mentir, não eu tenho sei os muitos nomes, mitos que não. eu preciso tirar dúvida com E, BLW. e eu percebo assim, cara, dar autonomia para criança é difícil pra caramba. Porque pega Faz uma sujeira, criança, dá faz trabalho. sujeira, dá trabalho. É mais fácil a gente ter o controle. Ai, meu Deus, Benito, tá travando. É a chuva, eu acho. É a chuva, que também tá um chuvão do lado de cá. E aí eu fico vendo, Aham. é difícil também dar autonomia, Pronto. pelo trabalho que isso vai gerar pra gente, né? Ai, meu Deus, eu não tô entendendo nada, tá travando. Tá me ouvindo agora? Oi? Tá Calma. me ouvindo agora? Voltou? Não, você tá travado. Eu tô travado, mas tá me ouvindo? Benito? Oi, foi. Você tá me Voltou. ouvindo? Voltou, pronto. Estou. Deixa eu mandar um beijo aqui, que Kaique, meu paciente, tá mandando oi pra mim aqui, ó. Ó. Eu sabia que Juliana Login. ia traumatizar o bichinho. Viu, Benito? Então, assim, faz sujeira, dá trabalho, né? Meu marido às vezes fala assim, não deixa ela comer sozinha, com a mão. Eu boto ela na cadeirinha, entrego o prato de cuscuz. E aí depois, claro, vai cuscuz pro chão, vai cuscuz pro cabelo, entendeu? Então, assim, dá trabalho, você vai ter que trabalhar mais, mas esse trabalho é autonomia. Uma criança não vai Sim. aprender a vestir a roupa de primeira, sem tentar, sem vestir do avesso, sem enfiar os dois pés no mesmo buraco do short. Sem gritar com raiva porque não tá conseguindo. Sim, não vai. E aí é que Quer ver uma entra coisa a que, gente. que Bento já começou? O Bento já começou por exemplo, ele entra no quarto da gente, ele abre o armário, aí ele pega uma roupa. Ah, Você tá me meu ouvindo? Deus, travou de novo. Pera, Mas tá me Benito, ouvindo? pera. Aí, calma. Tá travado. A chuva tá estragando a nossa live. Pera. Oi? Oi. Pronto, voltou. Deixa eu ver. Pelo menos você voltou aqui pra mim. Ah, tá travando. Pera. Pronto? Fala alguma coisa aí. Voltou? Pra mim voltou. Pronto. Voltou. O Bento já está na fase de começar a aprender a tirar uma coisa do lugar e querer colocar a coisa no mesmo lugar. Só que aí ele não tem a habilidade ainda de encaixar a coisa no lugar que ele tirou. Aí estressa. Aí estressa, fica com raiva Oxi. e fica revoltado. Só que eu vejo assim, poxa, é importante que ele comece a tentar. E ele não vai acertar de Sim. primeira.
ele vai sim ficar Sim, estressado. e aí tem que Aí eu deixar disponível para ele esses brinquedos de colocar coisas um dentro do outro. Aham. E também tem que aprender a lidar com a raiva que ele vai ficar por não Foi. conseguir colocar, né? Oi, voltou. Foi? Foi. Voltei. Voltou. Eu tô te ouvindo, pelo menos. Oi. Gente, tá difícil. O Toró Tá. piorou o sinal de É, internet. a chuva também. Oi, voltou. Foi. Pronto. Ah, ah. Barreiras, né? A chuva não ajuda. É. Pelo jeito não vai parar, não. Não, então assim, tem que estar deixando, disponibilizando para ele esse tipo de brincadeira, de colocar uma coisa dentro da outra, uma coisa em cima da outra. Para ele, isso é bom para coordenação motora, para essa questão da frustração. Você consegue ver que você trabalha a autonomia, tudo junto num brinquedo só, por exemplo. Uhum. Né? É, E ele não aí é tá, ele não diferente escondendo as coisas de aí, não, porque aqui tem uma menina que esconde tudo. escondendo as coisas, não. Isso ele não faz, não. Ainda não, né? Daqui a pouco Não, ele a minha faz. é maravilhosa. Ela joga coisas no lixo, nas gavetas. A gente vai abrir a gaveta de camisa, tem, sei lá, um sapato dela. Aí você vai dizer que a culpa é dela, né? Isso ela aprendeu com Claro. a mãe. Sabe o que é que Bento tá fazendo agora? Eu achei engraçado dele. Ele tá. Você viu que eu peguei uma mala e fiz um andador pra ele, né? Aham, eu adorei. Eu gastei R$ 400 no andador. Tá. Não me perguntou antes. Aí Não, mas foi o na que é que caiu, que na verdade foi minha mãe que deu. Mas pode falar. tem tempo. Ele agora tá fazendo o contrário, ele não esconde as coisas. Ele tá andando na casa, ele acha alguma coisa, ou lixo ou alguma coisa no chão, ele pega, levanta e dá pra gente. Ótimo, aí tá bom. Enquanto ele Tá estiver ótimo, entregando, não tá vai tomar ótimo. não. Agora O ruim é quando isso aprender a esconder, né? deu sumiço no controle remoto da minha mãe, que ela me ligou 15 dias depois dizendo que ainda não tinha encontrado. Caramba! Não levou pra Brincando, casa ela não? colocou em algum buraco e não se sabe mais. É, essa fase vai chegar aqui, Elana, eu tenho certeza. Pois é. Ei, Benito, tem uma frase que eu li hoje que eu achei bem legal, que eu falei, vou anotar pra falar na live. É do Thiago Queiroz, você já ouviu falar? Paizinho, vírgula? Não. Ah, Não. sim, sei quem é. Ele tem Eu um não sabia o bloguinho. nome dele, eu sabia que era Paizinho Vírgula. Pronto, é ele, né? Algumas coisas que ele posta eu concordo, outras não, né? Enfim. Mas a Como frase que todo ele mundo, né? colocou... Sim, sim. Mas a frase que ele colocou hoje no Instagram dele foi maravilhosa. Que foi o seguinte, eu tô percebendo, antes vou dar uma explicada, né? Tô percebendo as escolas mandando bastante atividade. Eita, travou de novo. Pronto. As escolas mandando muita atividade para casa. Para as crianças, né? Oi? Pode Pronto. continuar, tô te ouvindo. Tá indo, né? Tá. E aí os pais estão muito preocupados, eu percebo essa preocupação excessiva em que as crianças têm que fazer as atividades, né? As crianças têm que fazer a atividade da escola, e aquele foco, e aquela criança está bombardeada de atividades escolares, né? E aí ele colocou uma frase que eu adorei, que é assim, nesse exato momento, nossos filhos precisam mais das nossas habilidades de regulação emocional do que das acadêmicas. Matemática e português não ajudarão a passar pelos desafios da quarentena, mas a inteligência emocional, afeto e vínculo, sim. Não adianta colocar para estudar, né? Para passar o tempo. Não, justamente. E aí, você coloca a criança para estudar e você não tem tempo de qualidade com ela. Você não senta, você não brinca, você não, né, não tenta inserir alguma atividade lúdica nessa vivência. E aí, entendeu? Falta. Aí não constrói o vínculo, não melhora esse vínculo, porque, querendo ou não, analisa que nessa quarentena a gente está analisando que os pais sentem prazer em ter um tempo sem eles, porque eles vão para a escola. Eles precisam, Sim. O pai precisa daquele tempo, óbvio. Não estou dizendo, não estou criticando, porque eu sou uma das. Não. Né? Que a minha vai para a creche, vai para a escola e eu uso esse tempo para mim.
para trabalhar ou para qualquer outra coisa. Mas o que eu digo é que agora com essa falta de opção, né, eles não estão conseguindo encaixar recurso. Sim. Aí vai ter que aceitar que ter filho é ter trabalho, né? E outra coisa, muitas vezes os pais estão tão desesperados com a epidemia, com a pandemia, que passa esse desespero para a criança. Uhum. E olha, eu vou te dizer uma coisa, não precisa a criança entender não, tá? Porque na casa dos meus pais eles estão meio malucões com a crise, com a doença. Quando eu vou lá, Bento fica estressado o resto da tarde. Olha isso. E eu também fico estressado o resto da tarde. E ele nem sabe o que é pandemia. Nem sabe, exato. Mas ele percebe. Lembra que eu falei da energia? A energia do ambiente. Percebe. Você está agitado por causa da situação e a criança simplesmente ela muda de comportamento por conta do seu comportamento, da sua energia. O que você está passando para ele. Não é isso? Tem jeito não, né, Lana? A gente tem que se tratar, né? Senão eles vão ser... Todo mundo. Vão ser tudo mais doido do que a gente. Todo mundo. Ainda tem muito tempo ou tá acabando? Tá acabando. Vê se alguém tem alguma pergunta para você responder. Tá. Ó, outro beijo. Lorenzo. Tá vendo? A tia Lana é famosinha. Tá aqui. Lorenzo, Kaique, meus pequeninicos. Daqui a pouco o Bento vai estar lá Natália também. tá falando da mala aí, ó. Eu mandei pra Natália no dia. Falei, Natália, olha, melhor do que esse andador pode, né? É porque tem aqueles andadores que prejudicam, né? Que força demais. A pessoa pedi... Sim, o andar já, eu não usei nos meus filhos, nem recomendo muito, não. Ó, tem alguém pedindo para deixar gravado, porque tem para quem mandar. Vou deixar. Tem a Neia me ajudando muito aqui com as dúvidas, porque às vezes não dá tempo, né, na live de tirar dúvida. Aí a Neia do Maternando e Aprendendo tá ajudando algumas perguntas aqui. Né? Isso, muito bom. A Cal tá perguntando, Ana Cláudia perguntando até que idade o cantinho funciona. O cantinho funciona, não sei, acho que funciona até pra mim. Porque quem não precisa de um canto pra se acalmar, né? Você não tem um canto aí não, Benito? Que te ajuda a desestressar? Olha, eu gosto de acordar muito cedo, né? E eu descobri que eu gosto de acordar muito cedo porque é o momento que eu tenho só pra mim, pra eu ficar quieto no meu canto. Pra você de acordar cedo, ó. Não. Hoje mesmo eu acordei 4h30 da manhã, eu falei assim, eu vou levantar, vou aproveitar que Bento tá dormindo com Mariana e eu vou cuidar das minhas coisas. E a gente precisa desse cantinho. Sabe o que eu faço pra aproveitar quando o Kaique e Kiz estão dormindo? Durmo. Não sou de dormir não. Eu venho pra cá, pego meus livros, fico lendo, pensando na vida. É bem melhor. 4h30 da manhã não. Pelo amor de Deus. Responde aqui essa pergunta da Aline. Ela perguntou quando a criança de 3 anos tem autonomia demais. Muito decidida. Tem que frear, né? Porque às vezes a criança, a autonomia demais... Como eu falei, o adulto é quem... Onde é que tá? Eu nem vi essa pergunta. Aqui, achei. Da Aline. Aí é que tá. Como a gente estava conversando, tem que dar um norte. Quem dá o norte é o adulto. A criança, por mais que ela seja uma criança independente, que a gente fala, né? E a gente vê quando a criança ela tem um instinto de independência. Isso desde 1 ano e meio, 2 anos, você percebe. Ela quer ser independente, ela quer fazer tudo sozinha e ela ainda fica com raiva se você ajudar. Mas você tem que ir freando. Acho que Bento vai ser desses. Minha filha também. A minha, eu falei pra você que a NASA vai vir estudar ela, né? Mas assim, tem que ir freando, tem que ir explicando, como você falou, que as coisas não funcionam assim. Tem coisas que a criança pode fazer, tem coisa que a criança precisa da ajuda de adulto. Isso é fato. Por exemplo, às vezes a criança subir escada sozinha, 3 anos de idade. Não é, né? Não pode. Regra é regra. Escada segurando na mão de um adulto. Tem muita coisa que precisa dessa freada. Vai precisar ser dura, né? Firmeza. E não é não, e a regra é essa. Aí você explica. Claro que você não vai dizer não porque sim, pronto, né? Você vai dizer não porque é perigoso. Porque eu não quero. Não porque eu tô mandando.
Não, mas assim, porque é perigoso, pode cair, pode se machucar feio, né? Então, assim, a gente justifica, porém a regra é regra. Tem que frear. Tem que dar o norte, porque os adultos somos nós. Quem conduz somos nós. Muita coisa é muito massa, a autonomia. Tá comendo sozinho, tá se vestindo sozinho, consegue tomar banho. Tem coisa que tem que estar sob vigilância. Banho, escovação de dente, essas coisas tem que estar vigiando. Mas é importante trabalhar, sim, autonomia. Não é nem o 8 nem o 80, né, Lana? A gente precisa encontrar um caminho do meio que O equilíbrio a para gente tudo. vai conseguir tanto dar autonomia quanto ter posicionamento de autoridade quando for preciso, né? Sim, Matheus também tá mandando beijo. A cara de bonito. Deixa eu mandar beijo pros meus pequenos, dá licença. Pode mandar beijo pros seus É os pequenos. pequenos. Fique à vontade. Dá licença, posso mandar? Eu sou a Xuxa. Deixa eu mandar Você é a beijo pros Xuxa, pequenos. Porque tem muito pequeno. Cadê? Dificuldade de internalizar o não. Dificuldade de internalizar o não, o Benito até falou na questão da distração. Eu acho que a criança tem que vivenciar o sentimento. Você falou, vou distrair a criança, né? Uhum. Você deixa Sim. o Bento chorar. Como você falou, nem 8 nem 80. Tá? A gente não deixa chorar. Quer dizer, a gente até pode deixar chorar. Porém, Mas acolhe o choro, né? tudo tem limite, né? Você chora, a criança chora, você explica, olha, filho, você tá com raiva, não pode, o controle remoto não é brinquedo. Mas se você quiser, a gente pode brincar com um brinquedo de verdade, que seja brinquedo. Uhum. Né? Vamos escolher um brinquedo? Aí leva ele lá no cesto de brinquedo e dá a opção. Vamos brincar? Eu sento com você no chão, a gente brinca. Então, quando a criança tem dificuldade de internalizar o não, a gente dá opções para ela. Tá? Não adianta você dizer não e deixar a criança sem opção e fim. Dê opções que ela possa. Eu sempre falo, Oi, tá acabando? Não pode continuar. Não pode continuar, ainda tem. Eu acho que ainda tem tempo. Tá. Eu sempre falo que a questão do não, às vezes a gente tem que dar o não com firmeza e dar a opção, e às vezes a gente nem precisa dar o não. Pra evitar a birra, principalmente naquela fase dos 2 anos. Sabe essa fase? Você vai chegar nela. Porque Eu tô rezando de agora. o não, nessa fase, é um terror. Então, o que eu oriento para as mães, né? Evita o não. Começa a dizer o que a criança pode fazer. Né? Fala para ela assim, né? Dá uma ordem, fulaninho, desce da cadeira, pega ali aquilo ali para mim. Dá uma função pro comportamento dela. Pega ali o lápis, vamos desenhar. Pega, né? E aí você distrai a criança, você evita toda aquela birra, aquela frustração gigantesca, aquele fim do mundo. Sim. E ainda consegue ensinar ela a cumprir ordem, ainda consegue trabalhar muita coisa. Sabe uma coisa que eu faço, Alana? Tenho que assumir isso pra você. Eu uso muita coisa que eu aprendi com a hipnose. Eu uso muita coisa que eu aprendi com a hipnose, com o Bento. Você tá hipnotizando seu filho, Benito? Não induzo transe a ele, não. Mas uma coisa que eu acho essencial, que eu aprendi com a hipnose, e que me ajuda muito na hora de fazer ele dormir. Quando a gente vai conduzir alguém pro transe, como é que a gente faz? A gente não chega e fala, respira e se acalme. A gente precisa entrar no ritmo da pessoa para depois a gente conduzir. Muitas vezes eu vejo que é isso que os pais fazem. Tem um comportamento de uma vibração extremamente alta e vem com uma vibração totalmente diferente. E aí não conecta. Tem hora que eu boto o Bento para dormir com músicas extremamente agitadas. Eu começo a cantar música agitada e dançar música agitada com ele. Porque agitado. É o padrão que ele tá. Aí o que acontece? Primeiro eu entro no padrão dele, depois eu vou... trazendo ele. E aí eu vou trazendo. Ótimo, Hipnose é muito útil para criar crianças. Precisando aprender, gostei bastante. Porque assim, não adianta a gente... Mas você vê que você passa a sua energia para ele? Sim, mas é isso. Se a gente não se conecta, não tem como conduzir. Sim, e aí você vai passando a sua energia, né? E vai fazendo com que ele se acalme com aquilo que você... com a estratégia que você usou. Mas é isso. Às vezes... Porque assim, às vezes você pega a criança extremamente agitada e fala, vai dormir. Deita e vai dormir. Não vai.
A criança não vai. Não vai. Então você vai, pega ela, leva pro quarto, deita junto, vai puxando, vai, né? Devagar, canta a musiquinha, já que a criança tá um pouco agitada, né? Você falou, bota a música para depois ir descendo. Uhum. E Exato. aí você vai puxando essa criança pra sua energia. Agora sim, você tem que se acalmar. Porque se você tentar, igual na birra, a mesma coisa na birra. Se você pegar uma criança extremamente no meio de um colapso lá da birra, e você tá estressado, gritando, pererei, parará, com, né? Você tá com aquele sangue no olho. E você vai falar, fica calmo! Aí vão ser duas A criança crianças não vai se disputando acalmar. poder, né? A criança Vão ser não duas vai se crianças. acalmar, a criança vai ficar no mesmo ritmo que você. Então você tem que tentar. É um exercício difícil. Não é fácil, não. É. A gente tem que lembrar Eu que a não gente é o domino adulto. 100% desse exercício, não. Mas é um exercício difícil. Não domino. Eu Exato. assumo, eu falo para as mães Sim. dos meus pacientes que eu sou mãe, gente. Eu sou gente. Né? Eu sou uma mãe em construção tanto quanto elas. Então, assim, Sabe- é um exercício que eu tento é não me estressar para não estressar meus filhos. Mas é inevitável, às vezes, claro. Sabe uma coisa que eu vivi, Alana? E que as pessoas acham um absurdo quando eu falo, mas eu não tenho vergonha de falar isso não, porque foi real. Lá quando o Bento teve cólica, ele teve muito pouca cólica, né? Aquele E teve um comecinho, dia, aquele comecinho. E teve um dia que eu tava. A gente não dormiu 2 noites seguidas. Eu voltei lá na mãe de Natália e falei assim, doutora Helena, o que é que a gente faz? Porque tem 2 noites que a gente não dorme. Em uma dessas noites, eu tava balançando ele para ver se ele conseguia dormir. E ele tava com cólica, tava chorando, gritando. A gente já tinha feito tudo que era possível. Eu juro pra você que teve um momento em que eu tive vontade de pegar aquela criança e jogar no chão pra ver se parava de chorar. Foi aí que veio na minha cabeça, poxa, eu não posso fazer isso porque que o adulto sou eu. Não posso cobrar dele que entenda. E se eu ficar desse jeito, se eu jogar ele no chão vai ser pior, porque ele vai gritar mais ainda. Com certeza. E aí, E você também, no que... ritmo que você estava, você não ia se acalmar. Exato. Aí o que é que eu fico vendo? Gente, a gente precisa lembrar que quando a gente está com a criança, nós somos os adultos. A gente é que tem que sustentar a ignorância daquela criança que não sabe lidar com aquilo. Sim, e uma técnica muito legal, assim, eu percebo, questão né, quando tem os dois responsáveis, porque nem toda família tem, o pai e a mãe. Uhum. Mas essa questão de perceber, a gente não é perfeito, e a gente consegue perceber quando a gente está chegando no nível de transbordar a paciência. Isso, né? Então, assim, você conseguir recorrer ao outro, porque o outro às vezes está bem mais calmo que você, não está no mesmo estresse que você, e você chegar recorrer ao outro de falar assim, pega ele aqui, pelo amor de Deus, senão eu vou acabar gritando, eu vou acabar me estressando, eu não quero ir pra cima, né? E aí é um recurso, porque você fala, pelo amor de Deus, fulano, fica com essa criança aqui, meia hora só pra me acalmar. Né? Por isso que eu falo assim, que eu tenho baixa tolerância. Hã? E também tem a parte do mais calmo, né? De não falar pro estressado na frente da criança que ela tá estressada. Mas assim, você só pede assim, por favor, pega essa criança, meia horinha, sai de perto e vai respirar no seu cantinho da calma, o cantinho que todo mundo tem que ter até a fase adulta. Né? Mas é isso, é importante esses pontos, porque assim, a gente tem que se entender como gente que tem limite e que esse limite chega. Todo mundo. E se a gente tem o suporte do outro, melhor ainda. Porque aí, né, você dá suporte pro outro e o outro dá suporte pra você. Então, o que meu marido fala às vezes, que eu tenho baixa tolerância a choro. Então, se isso ficar muito no meu pé, às vezes, ela não tem necessidade, às vezes, básica nenhuma. Não é fome, não é sono, é manha. E tá no meu pé chorando, eu tenho um limite. E aí, né, ele fala, você tem um baixo limite a choro de criança. Mas aí é a hora que eu recorro, né? Deixa eu fazer a janta, segura ela aqui, meia horinha, por favor, só pra eu terminar de fazer a janta, e depois eu pego ela. Aí eu me acalmo, porque aí depois que eu fiz minhas obrigações, eu consigo me acalmar e pegar ela. Então é isso que eu falo, a questão da rede de apoio. Sim, e eu vejo uma coisa. Para a mãe talvez sustente menos, porque vocês estão muito mais próximas. E aí fica mais difícil. Pra gente, pai, é mais fácil sustentar o choro. Nossa, seu áudio ficou ruim agora, Benito. E a gente tem 15 segundos. Oi? Se despede aí. A gente tem 10 segundos.
Ai, meu Deus. Diga tchau, 9. Tchau, gente. Obrigada. Foi ótimo. Quero Gente, mais, vão lá viu? seguir a Elana e